Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Saber Viver, um programa para o envelhecimento, para a velhice, para o longeviver satisfatório. Hoje nós vamos falar sobre cuidados e cuidadores. E o nosso convidado é Bruno César Boissan. Bruno César Boissan, ele é pesquisador social da terceira idade e qualidade de vida, gestor de rede de cuidadores do Estado do Rio de Janeiro e cuidador atendente pessoal e acompanhante terapêutico. Mas antes, nós vamos falar sobre o Estatuto do Idoso, na nossa série Conhecendo o Estatuto do Idoso. E para este programa, nós vamos falar sobre o capítulo 2º, que diz sobre seus direitos, a liberdade e a respeito à dignidade da pessoa idosa. Ele traz no artigo 10 o seguinte: é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais, sociais, garantidos na Constituição da Lei. No parágrafo 1º desse artigo, diz: o direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. Inciso 1, a faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. O inciso 2, opinião e expressão. Inciso 3, crença e culto religiosos. Inciso 4, prática de esporte e de diversões. Inciso 5, quinto, participação na vida familiar e comunitária. Inciso 6º, participação na vida política e na forma da lei. Inciso 7º, faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Aí nós lemos o capítulo 2 do Estatuto do Idoso, dos direitos à liberdade, ao respeito e à dignidade. Nós vamos voltar agora para a bancada para nós falarmos sobre o 2º parágrafo desse mesmo artigo, que diz o seguinte: o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Ainda do artigo 10º, nós temos ainda o parágrafo 3º, que diz: é dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Eu vou ler de novo esse artigo, esse inciso e parágrafo 3º. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. O nosso convidado de hoje é pesquisador, como eu já disse, da terceira idade, e nós vamos falar sobre cuidados e cuidadores. Olá, Bruno. É um prazer recebê-lo aqui no programa Saber Viver. Olá, Chico. Saudações a todos. É um prazer estar aqui no seu programa para falar de assuntos tão importantes, né, como cuidados. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado. O assunto cuidador de idoso está tendo uma configuração nacional conflitante, às vezes até estressante até para o cuidador.
e também para quem vai ser cuidado, no caso as famílias. Eu lhe pergunto, é bem complexo o assunto, né? Sim. O que é que está havendo para ser um assunto saudável? Sim. Bom, o problema é o seguinte, no ano passado, como todos devem ter acompanhado, a gente teve um problema sério, porque o presidente da República vetou a liberação do projeto que regulamenta a profissão de cuidador para que o projeto se torne lei. E, infelizmente, o Congresso Nacional não conseguiu derrubar o veto. Naquelas sessões costumeiras que existem, né, depois que um presidente veta um projeto, há uma sessão conjunta de deputados e senadores para poder derrubar ou manter o veto. E o veto foi mantido. Então, foi uma luta de muitos anos que nós tivemos para tentar que essa função do cuidador, né, essa atividade funcional, eu digo isso porque como não é uma profissão ainda regulamentada, embora esteja no CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, ele consta como uma ocupação, mas ele não é ainda uma profissão. O cuidador não tem a atividade dele como uma profissão. Então, o que aconteceu? O projeto, conforme eu falei, não foi liberado, não virou lei e a profissão não foi regulamentada. E foi uma luta já de muitos anos que nós tivemos, sabe, para tentar fazer com que essa atividade fosse reconhecida, fosse oficializada, né, e fosse legitimada como uma profissão regulamentada. Eu não sei se todos sabem, mas a atividade funcional do cuidador foi a que mais cresceu em 10 anos no Brasil. Tamanha demanda que existem de cuidados, não só cuidados de idosos, como cuidados de pessoas de maneira geral, né? Crianças, jovens, pessoas enfermas, com doenças crônicas, etc. Então, quer dizer, é um problema muito grande porque a gente sabe, né, o Francisco, que cuidado é tudo, né? O cuidado é tudo na vida. Se a gente parar para analisar, a gente pode dividir o cuidado em 4 blocos. A gente tem o cuidado preventivo, que é o que todos nós queremos, né? A prevenção sempre é ideal. A gente tem os cuidados de cura, que são eles voltados para uma doença específica que a pessoa está atravessando, e se ela for bem sucedida, ela vai ter uma cura. Nós temos aquele cuidado de manutenção, que é o cuidado que normalmente as pessoas que têm doenças crônicas, elas têm que ser mantidas, controladas, acompanhadas. E, por último, existem os cuidados paliativos, que, como todos sabem, está naquele rol, né, de procedimentos em que a pessoa, infelizmente, tem um tempo restrito de vida e vários pacientes são enviados novamente para casa. Isso é muito comum, a gente vê muitos idosos que recebem alta do hospital, não porque estão bons, mas é porque os médicos chegam à conclusão que não há nada mais a fazer. Então, eles proporcionam àquele idoso um afago, um aconchego dentro do seu próprio lar para ele partir cercado dos seus entes queridos. Me diga uma coisa, você me falou aí sobre o projeto de lei que ainda não está regulamentado. Sim. Você pode nos passar alguns artigos, algumas normas que está dentro desse projeto? Sim, o projeto de lei ele foi elaborado, né, ele passou por todas as fases, né, que um projeto de lei passa no Congresso Nacional, e ele preconizava tudo relacionado a cursos de cuidador, ao tempo, à carga horária, né, determinada para que esses cursos possam ser reconhecidos. Mas é um projeto, sabe, Francisco, que todos nós que lidamos com a área do cuidado achamos muito assim, incipiente, muito carente de determinados pontos que eram necessários, que precisavam ser revistos. Aliás, um grande problema com relação a alguns projetos de lei justamente é isso, porque os textos, na maioria dos casos, são elaborados por leigos, por pessoas que não têm aquele conhecimento específico, no caso do idoso, né? São políticos ali que não são nem da área da medicina, muito menos da geriatria, nem da gerontologia, e que às vezes elaboram um texto de maneira mais conveniente, enfim, prática ali, que acham que aquilo é o ideal e não é. Então, se a gente for analisar todo o projeto de lei, depois, se alguém quiser, eu posso passar todo o projeto de lei com todos os artigos, né, especificados. A gente entende que esse projeto de lei não foi o projeto de lei ideal, que todos nós que lidamos com essa área toda do cuidado achamos isso.
Então ainda tem de ser modernizado, Sim, né? Até sim, porque foi quando esse... Pois é, na verdade, assim, esse projeto de lei, ele passou por várias etapas. Ele começou lá atrás, já há alguns anos, né? Ele estava na mão de um deputado estadual do Rio de Janeiro, que depois foi eleito federal. Não vou citar nomes aqui, porque não é conveniente. E aí esse projeto foi desenvolvido, foi aperfeiçoado, e uma outra congressista, deputada federal, deu uma revisada no texto e conseguiu que esse projeto fosse aprovado na Câmara, tá? Desculpa, na Câmara dos Deputados. Não, deputados. Foi aprovado pela comissão também, porque todos sabem que esses projetos passam por comissões, tá? São várias comissões. E depois eles vão para a Câmara dos deputados federais, né? São aprovados e depois seguem para o Senado. Aí depois é enviado um texto para o presidente da República que ele vai sancionar ou não. E aí ele não sancionou, vetou. E aí foi aquela tal história que não conseguimos derrubar o veto. O veto do presidente. Aí vai retornar para refazer? Agora a questão é a seguinte, quando o projeto de lei ele é vetado pelo presidente da República e o Congresso Nacional não consegue derrubar, que foi o caso, ele é extinto. Então agora nós vamos ter que recomeçar a nossa luta, que foi uma luta de anos, sabe, Francisco? Para que esse projeto chegasse em todas as etapas e chegasse nas mãos do presidente da República, para ser sancionado ou não. Então agora é preciso elaborar um outro projeto de lei, um outro texto, para que ele possa novamente passar por todas as etapas, comissão, Câmara, Senado e sessão conjunta se for vetado. Isso não dá um reflexo de insegurança para o cuidador? Sim. E para quem vai ser cuidado, ou o gestor de quem vai ser cuidado? Sim, sem dúvida. Porque a gente entende o seguinte, na medida que uma profissão é regulamentada e ela vira oficial, isso dá uma legitimidade àquele trabalho, no caso do cuidador, né? Ele vai se sentir mais seguro, amparado por normas, diretrizes, condutas. Então, o cuidador realmente ele se sente muito instável, né? Porque foi até bom você lembrar disso, Francisco, porque, por exemplo, nessa época agora de pandemia, o que nós passamos? Eu faço supervisão de cuidados no Rio de Janeiro, né? De equipe de cuidadores. Muitos cuidadores foram dispensados pelos familiares dos idosos, porque os idosos ficaram preocupados, né, que esse cuidador pudesse levar a Covid-19 para esse idoso. E isso gerou uma instabilidade muito grande. Eles foram dispensados, ficaram sem trabalho, né? Ficaram sem conseguir prover o seu próprio sustento, né? E gerou uma situação complicadíssima. E depois, agora, nessa situação que a gente está vivendo, que é uma normalidade entre aspas, eu sempre digo, né? Ainda não é uma situação normal. Aos poucos, os familiares estão recontactando esses cuidadores para que eles retornem. Mas é preciso muito cuidado, porque nós já tivemos exemplos aí, soubemos de casos que vários cuidadores transmitiram a doença para os idosos, né? Porque, naturalmente, não adotaram todos os procedimentos de cuidado, não utilizaram os EPIs de maneira correta, enfim, é aquela tal história, trafegaram, né, usando transporte público, aglomerado, isso tudo gerou uma situação de risco e vários idosos realmente contraíram a Covid-19 em função disso. Você também falou sobre 4 dimensões do cuidador, do cuidado. Sim. É uma coisa nova até para mim, são 20 anos de gerontologia, interessante, né? Vamos trabalhar essa questão dessa dimensão que eu achei interessante. Por exemplo, quando você vai contratar um cuidador, você não está olhando a dimensão. Não. Porque assim, vamos supor que eu contrate um cuidador para minha mãe, ela já faleceu, mas vamos supor que ela ainda estivesse viva, e eu contratasse um cuidador para acompanhá-la, sendo uma pessoa idosa que não necessariamente tem algum problema de saúde. Ela só está senil e, naturalmente, ela tem limitações decorrentes da própria idade. Então, esse cuidador, ele atua como um acompanhante, como alguém que está junto à pessoa idosa, e ele também, dependendo até da qualificação dele e da capacitação dele, que ele adquire num bom curso, que existem bons cursos, né? Depois a gente pode falar disso. Ele vai ter uma noção de cuidados preventivos. E o que seria cuidados preventivos para um idoso que não tem um problema específico de saúde, só está idoso? Você pegar um sol de manhã,
você estimular a metabolização da vitamina D, que como todos nós sabemos, aquele sol de manhã é benéfico para o idoso. O idoso beber bastante água, fazer uma pequena caminhada, se colocar em atividade física. Então, existem vários procedimentos que podem impedir e prevenir uma doença posterior. Isso seria o rol o bloco do cuidados preventivos. Que você chamou aí do acompanhante. Mas naturalmente é muito mais do que isso, né? Eu citei alguns exemplos, é muito mais do que isso. Se o cuidador for uma pessoa atenta, ligada nessas questões, ele vai proporcionar a essa pessoa cuidada, ao idoso no caso, condições para que ele possa se prevenir e até impedir mesmo certas doenças, certos problemas no futuro. Porque a gente sabe, né, Francisco, que vários parentes de idosos não podem cuidar desse idoso porque trabalham fora. E também tem uma questão interessante de se analisar, que é o seguinte, alguns familiares, por não quererem, né, se envolver emocionalmente com aquela situação que para o familiar é penosa, dolorosa, ver o idoso numa situação, né, de fragilidade, de vulnerabilidade, eles preferem chamar uma pessoa, mesmo até parentes que não trabalham fora, que teriam condições de exercer a função de cuidador familiar, preferem chamar um cuidador. E aí o que acontece? Ele delega na mão desse cuidador todo um acompanhamento que envolve tudo que a gente sabe, né? Administração de medicamentos, banho, refeição, organização do ambiente onde o idoso está, levar para pegar um sol, levar para andar, até levar ao médico. Alguns parentes não levam o idoso ao médico, eles pedem para o cuidador levar, porque o cuidador também precisa ouvir do médico sobre a situação desse idoso. Porque isso é fundamental, uma coisa até importante da gente frisar, porque não é só o familiar que tem que saber das condições reais do idoso naquele momento, o cuidador também. Nós só estamos ainda, acredito, ainda que na primeira dimensão. Na primeira Veja dimensão. bem, mas um cuidador que não tem, vamos dizer, o nível de conhecimento tão avantajado. Sim. Como é que ele vai acompanhar esse idoso? Sim. Porque o que a gente vê mesmo, às vezes, é um cuidador de idoso que era um empregado doméstico, Sim. que era da família há muito tempo, Sim. que eu tenho um exemplo disso, que a família chega, dá essa promoção. Não, você agora só vai cuidar de minha mãe, e a gente vai botar uma pessoa na cozinha. Essa pessoa, às vezes, não tem nenhum conhecimento tão elevado para saber interpretar até um receituário, uma conduta de receita. Perfeito. Olha, foi excelente você fazer essa colocação, porque isso vai depender muito se o cuidador fez um bom curso ou não. Agora, no caso daquele que não fez curso, como você citou muito bem, é muito comum um empregado doméstico, né, começar a exercer a atividade de cuidador, né, sem ter uma qualificação, nem uma capacitação para isso. Isso é muito comum. Porque essa atividade mesmo do cuidador, esse nome cuidador, ele é muito recente, né, Francisco? Ele é muito recente. Você sabe bem disso, todos nós sabemos, né? Antigamente não se usava isso, era o acompanhante, a empregada doméstica que era chamada, às vezes era um vizinho, um parente que não estava com trabalho, estava ali com tempo livre para poder cuidar do idoso. Então é importante você falar nessa questão do esclarecimento desse cuidador a respeito de determinadas condutas junto a esse idoso. Porque se ele realmente não fez um curso, e olha que nós temos bons cursos de cuidador de idosos hoje em dia no Brasil, mas se ele não fez um curso, como é que ele vai poder se preparar para cuidar adequadamente desse idoso? Do idoso e dele. E dele. Essa é uma excelente questão. A gente sempre aconselha que, vamos supor, que um familiar que quer que a empregada doméstica passe a ser cuidadora, a gente aconselha que essa empregada doméstica faça um curso de cuidador. Você falou aí, agora estou me lembrando, eu fiz um curso de acompanhante aqui no estado de Alagoas, acompanhante social, cultural e de turismo para a terceira idade, e uma pessoa da nossa sociedade, ela pagou o curso para a pessoa que trabalhava com ela. Perfeito. Você me lembra, eu tenho um exemplo disso, e é muito interessante mesmo. Sim. A pessoa foi lá, fez esse curso. Agora, a segunda dimensão, qual é a segunda dimensão do cuidador do idoso? Ele precisa ser qualificado
nesta dimensão. Sim. A segunda dimensão, a gente falou do cuidado de... Preventivo. Agora, a segunda, ele avança mais. Ele avança, agora nós vamos para o cuidado de cura. É importante falar disso pelo seguinte, porque o cuidador, ele não tem a formação de um técnico de enfermagem. Ele não é um técnico. Só para a gente entender, o acompanhante, ele não precisa ter um curso de enfermagem. Não. O cuidador, no curso que ele frequenta, ele não tem os fundamentos que são dados, são transmitidos num curso de técnico de enfermagem. Não estou nem falando enfermeiro ainda não, no técnico. Né? Até existem muitos cuidadores que depois se empolgam, se animam e vão fazer o curso de técnico de enfermagem. Isso é muito bacana e é muito comum isso acontecer, né? Então, esse cuidador, ele vai ter ali, ele aprende nesse curso determinados fundamentos para ele acompanhar esse idoso dentro daqueles pontos relacionados ao dia a dia, ao cotidiano. Então, ele aprende a observar, que isso é fundamental. Observar o comportamento daquele idoso, as reações que aquele idoso está apresentando. Por isso que é sempre bom que o cuidador vá junto com o idoso na consulta médica. É muito interessante, porque ele tem até mais condições de passar para o médico, Francisco, coisas que ele observou e que o familiar às vezes não sabe. Você me falou um negócio também que leva a outro aspecto que a gente tem experiência e vivência, é que muitas pessoas... O cuidador vai até o médico, mas ele fica na antessala, não pode entrar com com quem você está cuidando, zelando. Sim. Eu sou minha mãe, meu pai, eu é que entro com ela. E você disse que às vezes não sabe nem o que está vendo, e o cuidador fica lá na antessala. Isso é um grave erro, Francisco. É um grave erro, porque a gente sabe que vários idosos são deixados o dia inteiro com o cuidador, por conta daquelas situações que ele falou, eles trabalham fora, não podem estar ali. E outra, às vezes até o próprio familiar não transmite de maneira adequada para esse cuidador aquilo que ele ouviu do médico. Olha como a coisa é complicada. Dá licença aí, porque tem outra questão ainda. Às vezes, o idoso vai, a cuidadora que sabe alguns aspectos que está acontecendo com o seu idoso. E quando vai falar, quem fala é o parente, o seu familiar, que não sabe, que vai falar que ouviu, não deixa nem o idoso dizer o que é que ele sente. Exato. Essa é uma questão interessante, porque a gente sempre fala isso. É preciso dar voz a esse idoso, porque as pessoas falam muito em nome do idoso. É o médico, é o familiar, é o vizinho, é o amigo. Então, a pessoa que está mais próxima desse idoso, que é o cuidador, às vezes não tem a oportunidade de falar. E ainda tem alguma coisa para falar. O idoso não fala e o cuidador está lá na salinha. Tem muito para falar. Está lá na antessala, na recepção. Quem fala é o parente, que está pagando às vezes, né? Que está pagando, e às vezes não sabe nem o que está acontecendo. É o que ouviu falar. Exato. E esse cuidador tem muito para falar, porque é ele que está acompanhando o idoso, às vezes 8, 10, 12 horas por dia. Então, quer dizer, ele é a pessoa mais adequada para também participar dessa consulta médica, para transmitir coisas que ele observou sobre esse idoso para o médico. E agora, tem uma coisa também interessante, que a gente nem vai entrar muito nisso, que é a questão do preconceito, né? A questão da discriminação, a gente sabe que a função do cuidador normalmente é exercida por pessoas mais humildes, mais simples. Então, o familiar, às vezes, acha que esse cuidador não tem que participar de uma consulta médica. É um grave erro. É um grave erro. Falamos agora da segunda dimensão. Sim. Qual é a terceira? Sim, a terceira seria os cuidados de manutenção. Por exemplo, uma pessoa com uma doença crônica como diabetes, hipertensão, algum problema cardíaco ou N outros problemas, né, que o idoso pode ter. Na verdade, esse cuidador ele vai manter esse idoso da maneira mais adequada para que essas situações não evoluam e não se agravem. A gente sabe que existem várias doenças crônicas que, se elas não forem acompanhadas da maneira correta, elas podem gerar muitas complicações, né, Francisco? A própria diabetes é um exemplo, né? A diabetes é uma doença terrível, ela pode gerar complicações muito severas
para esse idoso. E uma coisa interessante a gente observar também é a questão da deficiência física. Porque a deficiência física e o envelhecimento são áreas que a todo momento se tangenciam. Um idoso, ele pode se tornar um deficiente por N motivos. Ele pode ter um AVC, apresentar sequelas, pode ficar com comprometimento motor, cognitivo. Ele pode ficar dependente de uma pessoa, ele pode ficar sem andar, numa cadeira de rodas. Ele pode até, no caso de ser um diabético, sofrer uma amputação de um membro. Isso pode acontecer. E aí ele vai se tornar um deficiente, coisa que ele não era, em função de um problema que ele já tinha, né? Alguma doença. E o caso também do deficiente físico, a gente sempre diz, um dia ele será um idoso. Então é preciso esse olhar atento também para a pessoa que tem a deficiência, que ela será uma pessoa idosa e naturalmente em função disso ela vai ter situações muito mais complicadas do que a própria deficiência, abrangendo a deficiência e ainda mais a velhice, né? O cuidador tem de estar atento a esses fatores. Esses fatores. Sim. A quarta dimensão. A quarta dimensão já é aquela dos cuidados paliativos, né? Que como todos sabem, a pessoa não tem mais uma perspectiva de vida maior, os médicos sabem que aquela situação não é reversível, né? Podem ser N situações, né? Que, como eu mencionei antes, né? Vários médicos dispensam, dão alta, né? Para o idoso, não só idoso, uma pessoa que tem alguma doença, para ela ir para casa e para ela ser acompanhada. Aí ela pode ser acompanhada por uma home care, né? Específica. Mas eu sempre digo uma coisa, além do acompanhamento da enfermagem, no âmbito da home care, esse acompanhamento do cuidador, nesse momento dos cuidados paliativos, sabe, Francisco, ele é fundamental, da maior importância. Existe o cuidador de idoso nesses cuidados específicos? Não existe um curso específico para o cuidador dentro da área de cuidados paliativos. A gente está lutando para que isso possa haver. Existem cursos de cuidados paliativos, mas se dão no âmbito já superior, né? Não é específico para o cuidador, mas em alguns cursos de cuidador, aqueles que são bons cursos, eles dão as noções de como esse cuidador deve se comportar, deve conduzir os seus cuidados em relação à pessoa idosa. Uma coisa importante de se falar, eu até mencionei isso numa audiência pública que a gente fez lá no Rio de Janeiro, na Alerj, no dia 8 de novembro do ano passado, é a importância desse cuidador no sentido afetivo, emocional, porque ele dá todo o suporte, sabe, Francisco? Uma pessoa numa situação de terminalidade de vida, ela está muito fragilizada, muito vulnerável, não só fisicamente, como também emocionalmente, mentalmente. E esse acompanhante, esse cuidador, é que está ali junto dele, olhando no olho dele, pegando na mão dele. E não são raros os casos, Francisco, que vários idosos falecem nas mãos desse cuidador. Às vezes, a última pessoa que o idoso vê é o cuidador. Você vê como a situação é importante. Eu sempre digo e repito, cuidado é tudo. Nesses 4 âmbitos, né, nesses 4 blocos, nessas dimensões que você mencionou muito bem. O cuidado é tudo, se a gente parar para analisar. É tudo o que há de mais importante, porque nada pode ser feito se essa pessoa não está sendo bem cuidada. Ô César, me diga uma coisa, nós falamos sobre as 4 dimensões, o cuidador, ele pode ter conhecimento só nenhum ou pode ter nos 4? Pode, porque assim, os bons cursos de cuidador, que são vários, né, existem bons cursos de cuidador. Depois, se a gente quiser outra oportunidade, a gente pode especificar melhor, né, algumas instituições que dão bons cursos, com uma boa formação. Ele vai, naturalmente, passar noções importantes para que esse cuidador possa atuar dentro dessas 4 dimensões, da melhor forma. Agora, eu repito, mais uma vez, o cuidador, ele não é um profissional de saúde. Porque essa confusão é muito frequente. Tem pessoas que confundem, acham que o cuidador, ele pode depois exercer um procedimento da competência da enfermagem. Não, ele não pode. O cuidador, ele é uma pessoa que vai exercer uma atividade funcional relacionada aos cuidados do dia a dia, ao acompanhamento, à observação. Outra coisa que eu sempre digo também, naqueles períodos em que o idoso está em casa, sem fazer nada, porque às vezes a gente vê um idoso numa cadeira de balanço, olhando para o teto, ou então olhando para uma televisão,
sem nem compreender o que está vendo. Aí passam-se horas e ele não está fazendo nada. Então, existem cursos específicos, até na área da arte-terapia, que eu também sou dessa área, que possibilitam a esse cuidador exercer atividades ali de fazer artístico com esse idoso. Então, ele pode fazer diversas coisas, né? Atividades que vão distraí-lo e que ele vai poder exercer também a sua própria criatividade. E isso vai servir para passar o tempo de maneira produtiva. César, nós vimos que é bem complexo e bem amplo para conhecer um cuidador. Sim. Nós terminamos nosso programa, mas eu vou pedir a você que você nos passe um saber Sim. que faltou você falar aqui para o nosso O conhecimento. saber relacionado ao cuidado. Ao cuidado, cuidador. Sim. A gente costuma sempre dizer que o olhar que a pessoa que cuida, não só o cuidador formal, mas o cuidador familiar, ele tem que ser diferenciado em relação ao idoso, sabe, Francisco? Porque além das questões relacionadas aos cuidados práticos do dia a dia, né? Um banho, um remédio, uma consulta médica, levar para passear, uma troca de fralda, tudo isso que a gente sabe, né? Um banho no leito. Existe um olhar diferenciado que esse cuidador pode exercer em relação ao idoso no que concerne a demanda que esse idoso está apresentando. Às vezes, no próprio olhar, sem que o idoso possa dizer alguma coisa para o cuidador, ele está solicitando e às vezes até suplicando algum cuidado diferenciado. Então, por exemplo, às vezes é uma necessidade de afeto, é uma demanda relacionada à questão mais emocional, à proximidade, né, que ele quer com essa pessoa que está junto dele. É muito comum. Então, é preciso ter um olhar global em relação a esta pessoa, tá? Não só ficar especificamente preso a cuidados relacionados à prática do cuidado, objetivos. Não, é preciso ter um olhar além, que transcende a questão do dia a dia. Do dia a dia. Entende? Então, pessoal, é assim, o Saber Viver hoje trouxe um assunto bem complexo. Nós voltaremos com outro programa para a gente saber mais sobre o cuidado e sobre o cuidador. Muito obrigado. Agradeço de carinho, meu telespectador, e até mais.